Olá, boa tarde. Está na hora o Gazeta News, 16 de abril de 2013. Julgamento de 26 policiais militares envolvidos no massacre do Carandiru entra no segundo dia. O repórter José Donizete está no Fórum da Barra Funda aqui em São Paulo e tem mais informações. Boa tarde, Donizete. Boa tarde, Juliana. E hoje o dia foi todo dedicado aos depoimentos de testemunhas arroladas pela defesa. Foram trazidos aqui 6 testemunhas, mas uma delas foi dispensada. Falaram 2 desembargadores e também uma juíza de direito de Taubaté. Mas os depoimentos mais esperados mesmos eram o do ex-governador Luiz Antônio Fleury Filho e do ex-secretário de Segurança Pública na época, o Pedro Franco de Campos. O secretário disse que realmente conversou várias vezes por telefone com o coronel Ubiratã, que estava no comando das tropas lá no presídio, e que ele teria relatado uma situação de caos e que seria necessário entrar realmente no presídio e que ele teria dito que se o coronel achasse necessário que entrasse. Já o ex-governador Luiz Antônio Fleury disse que não estava na capital no dia desse episódio e que se estivesse aqui no seu gabinete teria sim dado a ordem para que os policiais entrassem no pavilhão 9, já que as informações que ele tinha era de que os presos não queriam negociar. Nesse momento está havendo aqui no Fórum da Barra Funda a leitura então de peças que fazem parte desse processo da morte dos 111 presos no conhecido massacre do Carandiru. Juliana. Obrigada, Donizete. Operário ferido no desabamento de parte da obra do Arena Palestra, na zona oeste de São Paulo, recebe alta do hospital. Já o corpo do funcionário que morreu no acidente será levado para Araci, no interior da Bahia, onde será enterrado. Os 2 funcionários trabalhavam no setor da arena, onde uma nova arquibancada será erguida quando 3 vigas desabaram. O acidente ocorreu ontem por volta das 11 da manhã. Um inquérito policial foi aberto para apurar se houve negligência por parte das empresas responsáveis pela construção. As obras do estádio serão retomadas amanhã, mas uma área de cerca de 5.000 metros quadrados seguirá interditada por tempo indeterminado. A diretoria do Palmeiras informou que vai solicitar à Conmebol autorização para homenagear o operário morto Carlos de Jesus na partida contra o Sporting Cristal na quinta-feira no Peru em rodada da Copa Libertadores da América. São Paulo tem vivido dias típicos de outono, com noites frias e tardes com temperaturas amenas e nada de chuva. Nesta madrugada, os termômetros chegaram a marcar apenas 13 graus. E durante o dia, apesar do sol, a máxima não passou dos 25 graus. Vamos aos detalhes da previsão para o estado de São Paulo com Mariana Armentano. As temperaturas continuam amenas durante o dia, mas as madrugadas seguem geladas em todo o estado. Não há expectativa de chuva amanhã e com o tempo aberto e o sol forte, até esquenta durante a tarde em algumas cidades do interior. A máxima chega aos 29 graus em Presidente Prudente e aos 30 em Presidente Bernardes. Na faixa leste, a previsão é de frio na madrugada e temperaturas amenas durante o dia. Em São José dos Campos, mínima de 11 e máxima de 24 graus. Aqui na capital, os termômetros chegam aos 25 graus amanhã à tarde. Na quinta, a máxima prevista é de 24. E na sexta-feira, com o aumento da nebulosidade, a máxima não ultrapassa os 23 graus durante o dia. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até já! Atentado em Boston. FBI apura explosões consideradas pelo governo americano um ato de terror. Os atentados aconteceram ontem à tarde durante a tradicional Maratona de Boston, considerada a corrida de rua mais antiga do mundo. 3 pessoas morreram, entre elas um menino de 8 anos, Martin Richard, que estava no local esperando pelo pai, que participava da corrida. Outras 176 pessoas ficaram feridas. O governo pediu que os americanos fiquem atentos e alertem a polícia em casos de atividades suspeitas. Ainda não se sabe que grupo ou quem foi o autor das explosões, nem se ele é americano ou estrangeiro. Segundo a polícia, as explosões foram causadas por 2 bombas poderosas. Os dispositivos que explodiram foram embalados com pólvora e estilhaços para maximizar os ferimentos das vítimas. Mais informações sobre os atentados em Boston você assiste logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta.
O governo federal anuncia a retomada da produção de insulina no Brasil. O medicamento, que é usado para tratamento de diabetes, parou de ser fabricado no país em 2001. Durante cerimônia oficial em Belo Horizonte, que contou com a presença da presidente Dilma Rousseff, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a retomada da produção de insulina humana no país. Segundo o ministro, o Brasil será a 4ª nação do mundo a produzir um medicamento indicado para o tratamento de diabetes. A expectativa é de que o produto chegue às farmácias em 2014, segundo o ministro. A produção de insulina humana no Brasil foi interrompida em 2001. Desde então, o país depende de importações. O Ministério da Saúde estima que 7.600.000 brasileiros tenham diabetes, mas o número pode chegar a 10 milhões se considerados os casos ainda não diagnosticados. Mais de 60.000 pessoas passam todos os dias pelo terminal rodoviário do Tietê, o maior da América Latina. Mas acredite, há beleza em meio a todo esse movimento. Um simples piano tem mudado a rotina do terminal e também a vida de muita gente que passa por lá. Este é o maior terminal de ônibus do país. Por aqui passam cerca de 90.000 pessoas por dia. Mas se repararmos bem neste cantinho da rodoviária do Tietê, logo vemos algo de diferente. E é em volta deste piano preto, meia cauda, que se juntam pessoas que gostam de boa música. Nas noites de quinta-feira, os amigos se reúnem e dão um verdadeiro show. E não há ensaios. Sidneia, uma das pianistas do grupo, conta que a ideia de tocar de graça para o público surgiu há um ano. O local era outro, a estação Santana do metrô. Mas como o piano de lá foi retirado, eles trataram de achar um outro e conseguiram. Começamos a tocar várias músicas antigas. E eles começaram a cantar, a compartilhar e foi chegando vários pianistas e na verdade virou um sarau. Jacó também está desde o início do projeto. Filho de cantores, o Pavarotti, como é carinhosamente chamado pelos amigos, doa ao grupo o seu maior talento, uma voz potente, afinada. Eu saio do meu comércio e já paro aqui e justamente começo a cantar. Aí esqueço todos os problemas do dia a dia. E basta o grupo começar a tocar e cantar que os passageiros aqui da rodoviária começam a se aproximar. Primeiro de forma tímida, às vezes até interagem com os músicos. Mas sabe qual é o grande risco que eles correm? É de perder o horário do ônibus. Vou viajar perdendo o ônibus. Pedro Mariano faz show hoje em São Paulo. O cantor se apresentará no Teatro Bradesco. No repertório, músicas de seu mais recente CD e também antigos sucessos. Os ingressos custam entre R$50 e R$130. E é o som de Pedro Mariano que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. À primeira vista, há de te deixar confuso esse meu olhar difuso de quem não presta atenção. À primeira vista, todo risco é ameaça e o medo que a gente passa.